Boa noite para todos, com muito prazer. Nós estamos aqui hoje para estudar com vocês esse tema, interferências espirituais, que é um tema muito na moda. Aliás, todos os temas que são falados aqui, né, estão na moda, porque o Espiritismo é essa beleza e maior maravilha de doutrina, né? Então, interferências espirituais, influências, interconectações, essas relações que nós temos com a espiritualidade, não só nós sofremos as influências, como também influenciamos, porque, como todos sabem, espíritos, todos nós somos. Então existem espíritos superiores a nós, inferiores e também iguais. Então nós podemos influenciá-los também, assim como somos muito influenciados, conforme veremos aqui, né? Então nós vamos falar sobre lar, ou seja, nossa residência, essas interferências que acontecem no nosso lar, e muitas das vezes nós estamos nós nem sabemos, nós nem lembramos disso. Vamos falar da espiritualidade de luz, que é essas vibrações, essas energias maravilhosas que nós recebemos. Vamos falar do umbral. Tem muitas pessoas que não sabem o que é umbral, pensam que umbral é só aquela parte da de André Luiz, né, naquele filme Nosso Lar. Então, vamos estudar, né? Melhor para a gente compreender. E o principal também, a nossa casa mental, para onde nós recebemos essas influências e às vezes também influenciamos, né? Então nós iniciamos por aqui. Na questão 85 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o principal, o mundo corporal ou o mundo espiritual? Nós já aprendemos que o mundo espiritual é o principal, né? É ele que plasma esse mundo, nosso mundo material. Aliás, tudo que vem de cima vai plasmando o que está mais embaixo. Mais embaixo no sentido de nivelação, né? Então, aqui nós sabemos que o nosso mundo está na categoria de provas e expiações, e uma transição para o mundo de regeneração, cheio de espíritos inferiores. Claro que tem alguns espíritos mais elevados também, mas a maior parte são espíritos inferiores, né? Então nós sabemos que as regiões umbralinas prevalecem no nosso mundo, exatamente por sermos espíritos inferiores, né? E as regiões mais elevadas são menos, mas com a passagem do mundo de regeneração, com essa transição para o mundo de regeneração, essas regiões umbralinas precisam ser esvaziadas. E é o que está acontecendo, segundo as obras que a gente, né, lê aí de Maria Filomena de Miranda, de Valdo Pereira. Então, mas o que são interferências espirituais? Nós fizemos aqui essa definição: poder de irradiação no bem e no mal. Nós podemos irradiar no bem e no mal, e os espíritos também podem irradiar para nós no bem e no mal, né? Essa interpenetração dos pensamentos. Emmanuel ensinou Chico que essas influenciações, essa interpenetração dos pensamentos formam um mar mental. Então ele deu o nome de oceano mental. Daí o nome de psicosfera, ou seja, resultado desse entrelaçamento de mentes, de pensamentos. Maria Filomena de Miranda fala que o resultado, que esse entrelaçamento de pensamentos, nós às vezes não sabemos qual que é o nosso e qual que é o outro, o do Espírito, né? Mas na verdade o Livro dos Espíritos nos ensina também
que geralmente são os primeiros pensamentos, né? Mas nem sempre, vocês podem observar, porque às vezes nós pensamos uma coisa, fazemos aquilo, praticamos aquele ato e depois arrependemos. Por quê? Porque não foi o primeiro. Então é necessário estudar e perceber, observar bem, a gente saber, né, conscientizar do ato que a gente vai praticar. Em todas as épocas da humanidade existiram interferências espirituais. Elas não começaram agora nem há pouco tempo, não. Desde o início, desde o tempo dos homens das cavernas. E nesse progresso das primeiras encarnações, nós vemos que durante longos períodos houve a influência exclusiva do instinto de conservação. O homem primitivo vivia nas cavernas com medo de todos os fenômenos naturais. Os primatas, eles entravam para aquelas cavernas no alto exatamente por causa do medo desse fenômeno que acontecia. Só saíam às vezes para caçar rapidamente, voltavam com aquele tremendo medo, né? E esse medo, gente, é esse medo que nós temos hoje, ainda temos um pouco, né? Tem pessoas que têm muito, né? Outros têm mais ou menos, outros têm pouco. É o resultado desse medo, é a herança que nós trouxemos, o atavismo desses homens primitivos. Então, pouco a pouco eles foram se equilibrando com o desenvolvimento da inteligência, né? Gradativamente a inteligência dominou os instintos e eles, os homens das cavernas, compreenderam que tais fenômenos não traziam nenhuma consequência. Aí eles abandonaram a caverna, foram para a floresta, mas mesmo assim fizeram aquelas palafitas, aquelas casas em cima de madeira, para continuar ali escondendo, né, das feras que existiam. E esses fenômenos, quando eles viram que eles não tinham mais nenhuma consequência, não trazia nenhuma consequência, diante dessa realidade começaram a sair mais das cavernas, deixando um pouco deste medo de lado, para melhor tratarem de sua sobrevivência. Então eles apanharam coragem. Peraí, isso não acontece nada não. Os trovões, os relâmpagos, as chuvas acontecem, mas não tem consequência nenhuma. Então eles enxergaram com isso que acima de tudo existia um ser superior que dominava, que era inauguraram na Terra o primeiro culto à divindade. Eles fizeram o primeiro culto quando eles reconheceram este fenômeno que não levava a consequências nenhuma, e com isso eles conquistaram esse presente divino que é o pensamento contínuo. Então, a partir desse momento, por quê? Porque antes eles tinham o pensamento pontilhado, o pensamento fragmentados. Então eles ganharam esse pensamento contínuo que nunca mais nós paramos de pensar. E assim deu-se as primeiras interferências espirituais observadas pelos homens, ou seja, as primeiras interferências daqui para lá, porque de lá para cá sempre, né, tiveram essas interferências. Claro que a divindade sempre ajudou e, né, nós temos Jesus que construiu a terra e aquela sempre protegeu, né? Então, a partir desse momento do pensamento contínuo, eles passaram a também fazer essas interferências. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, a lei de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos o Espírito Lázaro, ele traz para nós isso aqui, olha. Foi falado outro dia aqui com a Dalva Silva. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido ou depravado, só tem sensações. Aqui eu coloquei de amarelo aqui porque encaixa para nós. Quando instruído e depurado, ele tem sentimento. Então esse espírito é o espírito de Lázaro. Todo mundo sabe que Lázaro foi um amigo de Jesus, deve ser um espírito, é um espírito competente, com autoridade espiritual para falar isso, né? Então, por isso que às vezes nós falamos que, não só eu, muitos palestrantes e em muitos livros a gente vê que nós
ainda temos apenas sensações. Nós não conhecemos sentimento, ou seja, nós não conhecemos o amor, porque o amor, segundo Lázaro, é o sentimento por excelência. Então nós temos sensações, apesar da gente usar, de ser muito usada essa palavra sentimentos, né? Então nós encaixamos nessa segunda categoria aqui. Quando instruído e depurado, aí sim, aí tem sentimento, que o homem consegue a compreender esse sentimento. Qual a diferença de sensação para sentimento, hein? A sensação, você, por exemplo, hoje você tem um marido, uma mulher, entendeu? Se acontecer uma separação, acabou. Quem tem aquele amor que existia? A gente vê isso muito. O sentimento não, o sentimento ele é concreto. Esses espíritos superiores têm sentimento. Jesus tinha sentimento, mais do que sentimento, né? Porque podiam fazer o que quisessem, fizeram o que quiseram com ele, e no entanto ele continuou amando toda a população, toda a humanidade. Então a diferença de sensação para sentimentos é isso, essa daqui. Partindo dessa premissa, né, de que nós temos sensações e não sentimento, o que causa uma flexibilidade em nossos atos, ou seja, por isso que nós fazemos, desmanchamos, acertamos e erramos, acertamos e erramos. É onde nós temos sensações. Quando nós tivermos um sentimento mais apurado, aí nós só vamos acertar. Então, em nossos daí essa fácil interpenetração dos pensamentos. É exatamente por isso que acontecem essas interferências. Espíritos superiores, é claro que não tem essa interferência, porque eles já têm sentimentos, eles já têm o amor, já concretizado, o amor incondicional, o amor verdadeiro, né? Então essa influência, gente, é o poder, é o prestígio, a ascendência de pessoa ou de uma coisa sobre a outra. A gente não vê aí como é que o dinheiro resolve muitos problemas, e é um poder que irradia valores, sentimentos, amor, conselho, edificação, ânimo, orientação do educador para o educando. Aqui eu só estou falando a parte do bem. Tem uma abrangência universal com a mesma intensidade em todas as direções e vice-versa, né? Então nós fizemos aqui com a música improvisada, hein? Aproveitamos que a doutrina espírita é a maior doutrina, é a melhor cultural e espiritual da face da Terra, aí colocamos também uma música blues, que é um dos melhores ritmos que existem. Blues, jazz, músicas clássicas. Então, espirituais, já aprendemos, elas são normais, são boas, são más, duradouras ou fugazes, visíveis ou ocultas, é o que a doutrina dá. As interferências espirituais, a dor, elas não vêm jamais. É preciso sintonia que a gente faz, praticar o bem e o mal jamais. Interferências espirituais, a
à toa, elas não vêm jamais. É preciso sintonia que a gente faz, praticar sempre o bem e o mal jamais. Estou apenas ensaiando. Obrigado, gente. Eu achei assim, colocar um blues, né? Espiritismo, eu achei uma boa ideia, sinceramente. Agora, quero a opinião depois de vocês, né? Quer dizer, já bateram palma. Está aprovado. Então tá, obrigado. Então, essas interferências espirituais, fazendo uma contextualização da própria música, né? Nós temos aqui a questão 459 do Livro dos Espíritos, que pergunta, né? Os Espíritos influem em nossas vidas? E eles respondem, muito mais do que imaginais, né? De ordinário que são, são eles que vos dirigem. Então, nós já aprendemos que eles influem muito, e pela música que nós tocamos aqui, também a gente vê que tem as boas influências e as más influências. São boas influências, gente. O que são boas influências, hein? Tudo que Jesus passou para os discípulos são boas influências. Claro, era de espírito para espírito, né? Encarnado. Mas Jesus, né? Não precisa nem de falar. Na hora que ele fala aqui em Mateus 10, e Jesus, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para retirar os espíritos imundos e curar de todas as doenças e enfermidades. Olha bem, ele deu poder, ou seja, esse poder é o conhecimento, hein? Não é o poder assim pegar e dar o poder, não. Conhecimento é estudo. Por isso que a bandeira que nós carregamos é amai-vos e instruí-vos, né? Então são as boas influências dos guias protetores também, dos nossos anjos da guarda, de todos os espíritos que estão sempre nos auxiliando. São boas influências, mas tem as más também, né? Mateus 12:43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procura repouso, porém não encontra. Mateus 12:44. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Assim, além de sua volta, ele traz mais 7 espíritos com ele. Isso é interessante. Muitas pessoas que precisam de um tratamento, né, vão às casas espíritas. Aliás, eu li hoje que as casas espíritas estão tendo mais atendimento do que os maiores hospitais. Interessante, né? Juntando todas as casas espíritas do Brasil, elas estão fazendo mais atendimentos espirituais e atendimentos normais assim, do que os maiores hospitais do Brasil. Então, quando o homem às vezes vai e faz um tratamento aqui nessa casa ou em qualquer outra casa espiritual, o espírito sai dele, porque a gente consegue ali através, se for uma obsessão, né, principalmente obsessão simples, é mais fácil da gente fazer um trabalho, aqui mesmo acontece muito. Então nós retiramos o espírito dele e vamos fazendo prece, vamos ajudando aquele espírito da melhor forma possível, né? Os médios é que sabem contar, né, o sacrifício que às vezes eles fazem, mas fazem com prazer, de retirar aqueles espíritos de outras pessoas. Então a pessoa que fez o tratamento vai, desocupa a casa mental, varre ela, limpa e adorna, ou seja, enfeita, mas esquece do principal. Aí o que acontece? Além disso, o espírito vai, ele encontra a casa desocupada, varrida e adornada, mas encontra com aquela escancarada, com as portas abertas, a casa mental, ou seja, sem vigilância nenhuma espiritual. E nós, geralmente, nas casas espíritas, nós aconselhamos uma pessoa a culto no lar, prece, meditação, ouvir palestras, tomar passes. Essas são as soluções que nós, geralmente, as receitas para as pessoas. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o espírito fala, voltarei para a casa de onde saí, aquela casa mental.
voltando acha desocupado, varrido e adornado. E além disso, às vezes ele volta com mais 7. Ele pega aquele, ó, vamos embora, porque ali é o meu ninho, é um lugar bom, porque aquele ali está em vigilante. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Principalmente nós, os espíritas, né? Que já estamos conscientizando dessa parte. Quando essas interferências são negativas e são duradouras, é um problema sério, porque elas trazem para nós conflitos e sofrimentos, né? Pode transformar em sentimento de ódio e de vingança, de acordo com a aptidão da pessoa. São os vermes roedores do orgulho, egoísmo, ciúme e inveja. Naquele livro do cérebro, Inteligência Sentimental, né? Ele fala que a emoção que nós temos de uma raiva qualquer é um problema sério. A gente não deve deixar ela transformar em sentimento, porque se ela transformar em sentimento de ódio, depois é um trabalho tremendo que nós vamos dar, nós vamos ter também para retirar aquele problema nosso, né? Então, quando acontecer umas interferências que elas fossem fugazes, quando for positiva não tem problema, uma emoção boa, eu estou aqui, graças a Deus, sabe, conversando com vocês, todo mundo satisfeito, é uma emoção que eu posso ficar com ela, não tem problema. Mas se ela, se for duradoura, melhor ainda, né? Estou emocionado, fiquei feliz, vou fazer muitas preces, vou ajudar mais, vou fazer tudo que eu puder, transformação íntima, evolução. Agora o perigo está aqui, se ela for fugaz e for negativa. Eu briguei com a minha esposa, fiquei ali, um minuto, eu fiquei com raiva dela, e vou alimentar aquela raiva, aquilo vai transformar em sentimento. Nós temos que procurar reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Qualquer discussõezinha que você der com a pessoa, pode ficar, sabe, durar. Então nós temos que procurar reconciliar o mais depressa possível, tanto com o amigo, com o filho, com a irmã, com o irmão, com a esposa, né? É muito importante a gente observar isso. Outro dia eu encontrei com uma pessoa que eu perguntei ela falou que estava com raiva do irmão dela, né? Tem 30 anos que ela não conversa com o irmão. Eu falei, por quê? Porque ele me deu uma resposta. Eu falei, nossa, se eu ficar 30 anos, ela tem ódio do irmão dela, porque ele deu uma resposta a ela, entende? Então são coisas que você alimenta, e a pessoa está toda doente, sabe? Fica mesmo a falta de perdão, é a raiva. Então nós temos que buscar reconciliar com a amigo, que seja um milindro que eu tive com fulano de tal, eu vou pedir perdão, pedir desculpa, mesmo se ele tiver certo, se ele tiver errado, entende? Se eu tiver essa coragem, conserta todo o problema. Duradouras, sentimento de ódio, né? Quando elas duram, só tratamento mesmo. Então as interferências espirituais sem motivos, elas não vêm jamais. É necessário uma sintonia. Nós é que somos responsáveis pela sintonia, pelas interferências, porque se eu tiver ligado naquelas ondas curtas, nas ondas dos espíritos superiores, né, sempre orando, sempre vigilante, o problema não aparece, as interferências, ela chega assim, ela é um escudo que nós temos na frente de nossa, assim, é o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus. Então aqui nós acabamos de fazer contextualização da música. O pensamento emana da mente e do espírito. É através da mente nossa que Jesus fala conosco, que nos auxilia, que os espíritos também nos auxiliam, né? Vivendo no meio de raios, ondas, correntes, vibrações, mentes e mediunidade. É imprescindível cuidarmos bem de nossa casa mental, por causa do problema que nós já falamos aqui. Então os pensamentos se entrelaçam de tal forma que muitas vezes não sabemos definir qual o nosso e qual o outro. Como costuma ocorrer de vários modos, essas interferências são igual obsessão. Acontece de encarnado para encarnado, acontece de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, se bem que nós estamos frisando mais aqui as interferências de desencarnado para encarnado, né? Então, quando a gente ouvir certas informações, até de palestrante, tá, gente?
de livros, leituras, precisamos estar atentos aos critérios que Kardec usa para valorizar conceitos com multiplicidade de fontes sérias. Quem falou aí? Está lá na codificação? Tá. Então é sério, né? Passou nas 3 peneiras, né? Fontes sérias, Bezerra de Menezes, Emmanuel, André Luiz. Agora você vê às vezes uma pessoa escrevendo certas coisas, principalmente romance, hein? Romance é muito bom, mas tem que ter cuidado, né? Porque a pessoa coloca coisas da cabeça dele ali. Então é muito importante. Rodolfo Caligares foi um grande escritor do Espiritismo, já desencarnado, né? Ele escreveu nesse livro Páginas de Espiritismo Cristão, que pensar é vibrar, é entrar em relação com o universo espiritual que nos envolve. E conforme a espécie das emissões mentais de cada ser, elementos similares, iguais, se lhe imantarão, acentuando-lhe as disposições e cooperando com ele em seus esforços ascensionais, a parte do bem, né? Eu tenho cooperação, se eu estiver no bem ali, lendo leituras salutares, fazendo prece, dando um passe, ajudando alguém, eu sou auxiliado. Ou em suas quedas e deslizes, mas também nas minhas quedas e deslizes, tem que ter cuidado, porque os espíritos inferiores, esses que gostam de fazer isso com a gente, de interferir, de nos auxiliar, eles aproveitam a porta aberta para pegar a gente no sexo, na alimentação, nas depravações. Então, precisamos muito de vigilância, né? Não podemos, diz Caligares, descuidar da nossa casa mental e seguir vida fora arrastados pela ação maléfica dos espíritos atrasados. Emmanuel nos aconselha, de manhã, quando nos levantamos e ainda estamos envoltos com as influências recebidas durante o sono, que podemos renovar os nossos pensamentos e sentimentos. Podemos também fazer uma prece ou ler um texto evangélico. É muito importante de manhã a gente fazer a prece, à noite também, né? Quando a gente sair também para o trabalho, para o passeio, para a obrigação que a gente tem, a gente está ali, porque isso, Jesus nos aconselha isso, né? Estar sempre vigilantes, fazer uma oração sempre nas nossas saídas. Então, compara, são fontes sérias. Os espíritos infelizes de mente ultrajada vivem mais com companheiros encarnados do que se supõe, acentua Caligares. Misturam-se nas atividades comuns, perambulam num ninho doméstico, participam das conversações, seguem com as pessoas de quem dependem em processo legítimo de vampirização. É um problema sério, a vampirização, né? O espírito que fica ali, sugando energias das pessoas que estão invigilantes. Perturbam-se e perturbam, sofrem e fazem sofrer, odeiam e geram ódios, amesquinhados em si mesmos, amesquinham os outros, infelicitam e infelicitados infelicitam. Lembrando que nossa casa mental, quando quisermos, além de a gente limpá-la, podemos até enfeitá-la também, mas a vigilância é essencial. Evangelho no lar, boas vibrações, leitura dignificante, conversações sadias, comportamentos retos, etc. Temos aqui uma mensagem de Allan Kardec, né? Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Não é que nós vamos ser felizes nessa vida, não, tá, gente? Feliz é 100%, não. A felicidade relativa, mas assegura a felicidade para o futuro. E nós já dispomos de uma equação para a felicidade que a Terra comporta. PN vezes CT vezes FF. Está no Livro dos Espíritos, na questão 922.
Kardec vai fazendo os questionamentos e pergunta: mas há uma medida de felicidade comum a todos? Aí ele responde: para a vida material é a posse do necessário, PN. Para a vida moral é a consciência tranquila, CT. E a fé no futuro. E aqui nós vemos a posse do necessário. Quantas pessoas usam, querem mais aquilo, querem o supérfluo, em vez de querer só o necessário, de estar de acordo, né? Consciência tranquila. Tem muitas pessoas que pensam que ter a consciência tranquila é chegar em casa e falar assim: graças a Deus, eu fui na casa espírita, fui na sociedade, tomei passe, ouvi a palestra e tomei a água fluídica, e graças a Deus eu estou com a consciência tranquila. E não é isso que é consciência tranquila, não. Consciência tranquila é você chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e falar assim: meu Deus, em que eu preciso de melhorar? O que eu posso fazer para me melhorar o tratamento com as pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais afetuosas e reconheçam esse esforço meu. É isso que é a consciência tranquila, é você lembrar do que você necessita. Aquilo que você fez foi bom para você, foi ótimo, você fez coisas ali para a sua evolução. Então, o bom espírito ou cristão é aquele que se esforça para pender as suas más inclinações. Está vendo como é que encaixa direitinho? É aquele que se esforça para pender, para acabar com as suas más inclinações. Quem não agir assim poderá sentir uma dorzinha da consciência, aquela dorzinha às vezes até moral, né? Eu acho que todo mundo conhece essa música aqui. Quando uma dorzinha danada de doer, bem lá no fundo te fizer sofrer, se lembre que acima de tudo você tem alguém que te quer muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mas nós temos também algo muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5º, o tema a paciência, quando o Espírito que deixou essa mensagem, ele coloca assim lá embaixo: um Espírito protetor. Segundo a fala de Divaldo, é a Joana de Ângeles, para quem ainda não sabe, né, gente? Então, lá nós temos essa paciência, ó. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei de Deus Todo-Poderoso, que nos marcou para a glória do céu. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Sede, pois, paciente, sede, pois, cristão, e guardai a palavra do Mestre bem dentro do seu coração. Interessante, né, gente? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Poucas pessoas conseguem compreender isso. A dor é uma bênção? Não é possível. Porque ela pode fazer a gente refletir muito naquilo que nós fizemos ontem, né? Em vez de eu comer um docinho ou 2 de coco, eu comi 10 de uma vez. Então hoje eu estou assim, assado. Então, olha bem como é que a dor é uma bênção, é um alerta para nós, né? Então, nessas interferências espirituais, a influência só se concretiza em virtude da sintonia que se estabelece entre nós e os espíritos, né? Inclusive já falamos disso. Se mapearmos a holografia da estrutura do lar, que está em outra dimensão, podemos observar que só conhecemos a parte externa. Não imaginamos o que se passa dentro do lar na realidade. Foi o que eu falei aqui no princípio. Nós nem imaginamos a outra dimensão. Nós estamos ali cuidando da nossa vida, não queremos saber se a bebida, o cigarro, ou a fofoca, ou muitas outras coisas também, né? Não estou menosprezando quem faz uso, não, só estou comentando. Porque a parte
essa holografia, essa outra parte da dimensão que fica ali, é um problema sério para nós. Para esse nosso estudo é necessário entender o que é umbral. Agora nós vamos entender o que é umbral. Quem ainda não entende, né? Umbral é um território de passagem, de expressão do pensamento, é o estado da alma da pessoa. É claro que existem regiões, mas regiões porque nós criamos, são muitos espíritos, então eles cristalizam ali de tal forma que plasma aquela região. Mas o umbral, tudo que não estiver na espiritualidade de luz é umbral. Como a Terra está em transição para o mundo de regeneração, né, será habitada por espíritos melhores. Assim faz-se necessário o esvaziamento das regiões umbralinas. Já comentei isso. Uma casa não é só o que vemos com os olhos. Na verdade, existe muita coisa circulando nela. É o momento que nós precisamos estar atentos. Tudo que não comporta na espiritualidade de luz faz parte do umbral. Já pensou? Dentro do nosso lar, uma hora nós estamos no umbral, outra hora nós estamos na espiritualidade de luz. Parece que é muito sério isso, né, gente? Mas eu fui lá no livro Nosso Lar e conferi. O que alimenta esse território de passagem, que é o umbral, são as nossas emoções, as nossas atitudes, comportamentos infelizes, fofocas, pensamentos desequilibrados, ódios, etc. Está aqui, né? São as nossas atitudes. De acordo com a nossa atitude, nós entramos para o umbral rapidamente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Então, a espiritualidade de luz é isso aí: boas vibrações, orações, irradiações salutares, leituras edificantes, meditação, caridade, tudo que nós pudermos encaixar isso no nosso lar, nós estamos na espiritualidade de luz. Agora, tudo que não comporta nessa espiritualidade de luz é de interesse do umbral, né? E o umbral, todo mundo já ouviu falar dele, né? Eu até cortei aqui um pedacinho do filme para mostrar, né, aquela, para quem não viu ainda, para quem viu recordar, para quem não viu, para aprender que num minuto para o outro a gente entra para o umbral, pode ser onde for, né? É claro que numa casa espírita nós temos aqui as cercas elétricas, né, espirituais, graças a Deus, e tendo muita proteção, mas precisamos ter cuidado, né? Então, isso aqui foi só para que eu achei essa figura, achei interessante explicar, né? A nossa aura. Aura é um halo energético existente entre nós que nos protege. É a plataforma da mediunidade. É a plataforma das nossas evocações, das nossas irradiações. Ela nos protege tanto se nós estivermos nessa espiritualidade de luz, que, olha bem, esses aqui que estão no espírito inferior, né, julgando dardos venenosos, mas tem a luz aqui, ó, ela está amparada, é como se fosse um escudo. Por isso, gente, que é muito importante orar, estarmos vigilantes, orar sempre. Não é ficar também fazendo Pai Nosso, Ave Maria, né, alto, não, é trazer Jesus no coração. Eu estou com Jesus aqui e está perto de mim mesmo, que Jesus abençoe a todos, abençoe onde eu vou, quem for chegar, a minha filha, o meu filho, ou a minha esposa, onde ela estiver no trabalho, sempre com esses bons pensamentos que nós estaremos seguros. Olha a mente dela também, como é que está, tá vendo? A luz arrebata, é como se fosse um escudo, aqueles escudos romanos, entendeu? Então é muito importante. Nossa mente é uma rede transmissora e receptora. Lembrar disso, observar isso. Ela transmite e recebe. Estamos captando pensamentos a todos os momentos. Pode observar isso. Vem pensamento na cabeça da gente que a gente nem... Poxa, esse pensamento não é meu, não. Que negócio é esse? Porque são tantos pensamentos que eles se entrelaçam. Então, é onde nós podemos ter os nossos escudos, né? Ondas são movimentos oscilatórios que transportam energia, né? Isso tudo foi para me chegar aqui
nesse quadro, mostrando para vocês aqui que essas aqui são as ondas longas, né? Ondas de obsessores, ondas de espíritos inferiores, ondas terra-terra, ondas terra-terra. Essas daqui são as ondas médias, as nossas ondas, que geralmente nós estamos nelas. Vamos muito para as ondas longas, né? E essa daqui são as ondas curtas, de espíritos superiores, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais mais elevados. Então nós temos que ter cuidado. Esse quadro aqui mostra, nós somos esse do meio aqui, né? Os médios, nós, que todos somos médios, então nós estamos vibrando nas ondas médias, estamos com a sintonia, sintonizados nos espíritos superiores. Então essa sintonia que é importante, porque aqui é um bloqueio, há um bloqueio. Eu estou bem vigilante, eu estou com Jesus no coração, eu estou com esses bons pensamentos. Então há um bloqueio, o espírito vem, chega assim, mas não passa daqui não, é como se fosse uma rede elétrica. Então é muito importante, mas o contrário pode acontecer também, hein? O contrário é esse aqui, esse de baixo é o contrário. Eu sintonizei agora com o mal, estou ali, naquela farra toda, tem que ter cuidado. Então essa onda, essa onda longa aqui, ela se estende também do outro lado, Então os espíritos superiores, os nossos guias, nossos anjos da guarda, entendeu? Por mais que eles queiram nos auxiliar, eles não conseguem. Por quê? Porque é um bloqueio. Eu não estou querendo, eu estou nas ondas longas, eu estou nas ondas com os espíritos inferiores. Então eu acho isso muito importante. Do livro Nosso Lar, eu fui lá e falei assim, gente, será que o Sérgio Felipe, nosso grande psiquiatra, médico, espírita, orador, será que ele está com a razão em mostrar que dentro do nosso lar, em todos os lugares que não couber espiritualidade e luz, é umbral? Aí eu fui lá e encontrei essas frases na parte que fala do umbral, né? Umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Concentra-se ali tudo que não tem finalidade para a vida superior. Está aqui. Nós é que alimentamos esse umbral, né? Aí ele observa assim, creio então, observei, que essa esfera mistura com a esfera dos homens. Aí o Clarencio fala para ele, sim, e é nessa zona que se estendem nos fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Aí eu pude observar que realmente, quando nós não estamos na espiritualidade de luz, nós estamos no umbral. E para melhor esclarecimento, eu peguei o filme e cortei a parte que André Luiz saiu da espiritualidade de luz que ele estava e levou e foi com ela para a casa da esposa dele. Depois de 8 anos ele ficou no umbral, né? Então vamos dizer uns 10 anos ou 11 anos por aí que ele foi, era o que ele mais queria, né? Mas eles prepararam ele para ele, vai com cuidado, né? Aquela coisa toda que você pode ter uma maior decepção. Então ele chegou lá, vamos ver se vai funcionar. Funciona. Chegou todo cheio de esperança, né? Vibrações, boas vibrações. Aí ele está aí, para quem não viu o filme, ele está em espírito. E está vendo o médico sair e a esposa, a ex-esposa dele, está dando para ouvir não? Bom. Ela parece que pressente alguma coisa, né? Mas ela acabou de falar com o médico que ela não ia aguentar a segunda vez, porque a primeira vez foi esse médico também que atendeu.
aquela coisa toda. Então ela chega, ele sobe lá pro quarto com ela, tem a maior decepção quando ele vê o homem na cama dele, né? O doutor disse que você vai ficar bom. Os médicos não sabem de nada. Ela falou que sabe que ele vai ficar bem, né? E André Luiz observando aquilo na maior decepção. Meu Deus, nem imaginava uma coisa dessa, né? Que a minha querida esposa estivesse ali. Agora ele vai dar um estouro, ele vai plasmar um trovão. Entende que quando a gente ouve, a gente vê aquele barulhão. Parece que agora, ó, viu? Mostra o estouro. Foi ele que entrou para esse estado, para essa expressão do pensamento. E vai voltando para o umbral, está entrando no umbral, ó, no próprio quintal. Por isso que nós temos que observar isso, o estado da alma. Podemos entrar para esse umbral em qualquer lugar, em qualquer momento. E aí ele começa a recordar. Olha, comendo barro. Aí ele volta e se refaz, porque ele já tinha força para isso. Lembrou daquilo tudo que ele passou, né? Vai dar uma volta ali pelo mar. Compreensão entra no pensamento dele, o amor, aquela espiritualidade de luz, o quanto ele já tinha avançado. Voltou lá e agora vai ser cortado aqui, né? Porque ele vai subir lá e vai dar um passe naquele homem que está precisando e vai até curá-lo, né? O filme é assim, mas aqui a gente corta porque já está chegando a hora, né? Então é possível neutralizar essa influência negativa? Sim, a doutrina indica uma receita simples, porém infalível: a prática do bem e a fé em Deus, os ensinos de Jesus e a fé racional, né? Por que o espírito é diferente? Me fizeram essa pergunta um dia desse. Eu falei, por que o espírito é diferente, hein? Eu falei com ele, eu respondi, isso está aqui, sabe por quê? O espírito faz a diferença na sociedade. A nossa doutrina responde todas as indagações, ela está em tudo, e está mesmo, gente. A doutrina espírita está em tudo, nem tudo está na doutrina espírita, mas a doutrina espírita está em tudo. Qualquer assunto que você quiser, você consegue ali. Então, é uma maravilha, né? É necessário dignificar cada vez mais a doutrina espírita. Às vezes eu ouço espírita falar, não pode falar que é espírita não, porque a gente perde cliente, não sei o que, não sei o que. Bom, eu não estou de acordo com essa fala. Eu bato no peito mesmo que eu sou espírita em qualquer lugar e não nego nunca, né? Aquele que me negar, Jesus falou, aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. A doutrina espírita Cristo redivivo. Então a receita foi dada: culto no lar, meditação e radiação no bem, leituras salutares, comportamento exemplar, caridade, etc. E amai-vos e instruí-vos, né? Jesus, que sabia de tudo isso, nos ensinou a orar em todas as circunstâncias, e a vigilância também permanente, né? Vibrações de amor e fé cura os males físicos e os espirituais. Nenhuma interferência inferior resiste às interferências superiores e de elevação. Então, se nós estivermos nessa espiritualidade de luz,
não adianta, porque as inferiores não vão alcançar a nossa, não. Todos temos condições de amenizar a dor do outro e a nossa própria dor. Basta que façamos vibrações positivas e de coração àqueles que necessitam da nossa ajuda. Jesus, que foi o maior médico de todos os tempos, curou apenas com seu amor e devotamento. Óbvio que usou também o seu poder, né? Seu conhecimento, e nos ensinou muito. Vós também podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Na questão da caridade, ele nos ensinou: se te pedires a capa, dele também a túnica. Se te pedires para caminhar 10 passos, caminhe 20. E assim, meus queridos irmãos, nós finalizamos agradecendo a vocês. Mas antes nós temos um recadinho aqui, que nós deixamos esses minutos exatamente para nós. Que Jesus possa nos abençoar, né, a todos. Nós estamos fazendo aqui o lançamento de uma nova capa do CD. Eu trouxe aqui por encontro apenas 11. É um presente maravilhoso para o Natal. É R$10 apenas. Por enquanto são 11. É tudo doação para a nossa construção, para a construção da nossa sede, né? Porque a sede não é do Aloísio e nem da Cláudia, não. Tem pessoas que pensam que a sede é de Jesus. A sede é nossa. Sabe, eu quando cheguei em Guarapari, há uns 10 anos atrás, eu fui lá na Sociedade, onde ali, como é que chamava? Mesmo, Luiz? Aquela ruazinha? Ladeira São Benedito. Ladeira São Benedito. Quando eu cheguei lá, eu tinha ido em vários casos, né? Quando eu cheguei lá, que eu vi eles estudando um livro de Joana de Andes, O Homem Integral, eu falei: meu Deus, que maravilha! Essa é a minha casa. E eu já saí, já voltei, e não tem jeito de eu abandonar essa casa. Eu sou preso a ela de tal forma que eu tenho o maior prazer, o maior, sabe, a maior alegria quando eu estou tocando aqui para vocês. De vez em quando eu sinto até uma, né? Então eu fiz isso aqui de coração, gente. Olha, é um CDzinho que está muito bom, com essas músicas que nós temos aqui, algumas minhas, e é R$10 apenas cada uma. Quem colaborar está colaborando com pode apanhar com a Cláudia aqui, ou comigo, com o Luiz. Então eu já vou deixar aqui, tá bom? Então que Jesus possa nos abençoar a todos.